Olá, pessoal! Vocês sabem que fotografar é mais que apertar um botão, não é? Pois então, quer deixar um fotógrafo irritado, basta elogiar dizendo: "Nossa, sua máquina é ótima!" Não, pessoa querida. Uma máquina excelente em mãos sem habilidades produz fotos ruins. Um simples celular em mãos criativas e treinadas pode fazer milagres. Meu nome é Gilmar Pereira, sou fotógrafo, mestre em comunicação e é sobre isso que a gente vai conferir nesse vídeo. A primeira coisa que todo mundo precisa saber é que fotografia não se trata de uma simples representação da realidade. Em um cenário amplo, você faz um recorte, seleciona o que mostrar. Ao mesmo tempo, você também está escolhendo o que esconder. Nesse sentido, fotografia é uma edição da realidade. Além do mais, o real se desenrola no tempo e na fotografia a cena está congelada. Assim, você escolhe não só o que mostrar, mas que momento mostrar. Uma pessoa pode estar triste durante um tempão, mas se ela esboça um sorriso e você clica, quem vê a foto pode ter a impressão que o dia foi feliz. Portanto, grava comigo. Fotografia não é representação da realidade, mas uma releitura, uma interpretação ou um discurso do fotógrafo. Isso mesmo, a fotografia é um discurso que se escreve com imagens. A gente escreve e lê fotografias. Teríamos muito para falar sobre isso, mas vamos ficar com algumas dicas básicas para quem tem apenas o recurso de um celular e, infelizmente, não pode contratar um fotógrafo para cada evento que faz. A primeira dica tem a ver com o modo como o nosso cérebro funciona. Há uma teoria psicológica chamada Gestalt, que diz que a gente compreende a parte a partir do todo. Assim, se você fotografar uma pessoa comendo um salgado, por exemplo, isso não quer dizer muita coisa. Agora, se você posiciona a pessoa um pouco mais de lado na foto, deixando aparecer o balcão, a mesa do refeitório, o atendente, a gente percebe que se trata de um lanche numa cantina. Você quer mostrar como o salgado é gostoso. Então você pode escolher deixar a pessoa no primeiro plano, comendo, e o restante da foto será o cenário em que essa ação acontece. A gente entende a partir do todo. A Gestalt tem 7 regrinhas que a gente não vai falar aqui, mas que são interessantes para pensarmos a construção de uma foto. Por exemplo, imagine uma festa de Réveillon. Todo mundo de branco, se abraçando e uma criança sozinha no mar. Isso pode dar uma boa foto porque rompe a relação de unidade que o olhar busca na foto. O olhar se sente atraído pelo elemento que destoa. Nesse caso, o menino sozinho em contraposição às pessoas unidas. Ele sério e os outros sorrindo. Ou podemos fazer o contrário. Imagine então que o olhar pode encontrar coisas em comum entre aquilo que é fotografado e o restante da cena. Imagine, por exemplo, uma pessoa de camisa marrom em um ambiente neutro, mas com várias coisas de madeira no mesmo tom que a camisa. Ela vai estar combinando com a cena e dá uma sensação agradável quando a gente olha para a foto. Assim, juntar todo mundo para uma foto, sabe aquelas fotos de grupo em que fica um do lado do outro num grupão só? Isso só serve para mostrar quem estava lá, não conta uma história, não diz muita coisa, não diz da cena, não diz nada. Se você precisa mostrar uma atividade, então melhor do que uma foto de grupão é escolher uma cena em que uma ação acontece, que sirva para contar uma história. Não precisa ter todo mundo, já que a gente lê fotografias, pensa sempre na seguinte coisa: que histórias essa foto conta? A história a ser contada precisa estar enquadrada. Enquadramento é o corte que a gente faz, escolhendo posicionar os elementos que aparecem na foto de determinado modo. Por exemplo, posso escolher colocar algo no centro da imagem, mais à direita ou então mais à esquerda, deixando paralela ou não em relação aos outros elementos da cena. Aqui entram as técnicas de deixar a figura em primeiro plano,
focada, e a de segundo plano, que interessa menos, desfocada, dando a sensação de profundidade. Ou então, aproveitar as linhas do ambiente para conduzir o olhar. Imagine você tirando foto de uma mesa de trabalho, e você se posiciona de modo que a borda da mesa fique em uma linha na diagonal. No fim dessa linha, coloque uma pessoa trabalhando. O olhar é levado pela linha para a pessoa no canto da imagem. Isso do enquadramento é importante. Às vezes vemos pessoas querendo tirar foto ao lado de uma estátua grande. Aí elas colocam a pessoa, o modelo, colado na estátua. E o fotógrafo tem que ficar longe para fotografar tudo. A pessoa fica tão pequena na foto que nem dá para ver que é ela. Seria melhor que a pessoa ficasse longe da estátua, em primeiro plano, mais perto do fotógrafo, e a estátua menor ao fundo. Aí é possível reconhecer os elementos fotografados. Outra dica de enquadramento é a chamada regra dos terços. Basta dividir a tela em 3 terços horizontais e 3 terços verticais. Para fazer isso, basta estabelecer 2 linhas verticais e horizontais imaginárias, como se fosse um jogo da velha ou um sustenido. O cruzamento dessas linhas serão os pontos principais de interesse numa imagem. Costuma-se, na fotografia, colocar os objetos a serem destacados nessas partes. Mas há outras formas de enquadramento, como por exemplo, a simetria. Na simetria, nós buscamos deixar um lado da foto semelhante ao outro. Ou então trabalhamos com as divisões, por exemplo, essa dos terços que nós falamos, para destacar as áreas de uma imagem. Por exemplo, se eu fosse fotografar uma praia, poderia deixar o céu com o terço superior, as águas do mar no terço do meio e a areia no terço inferior. A composição da imagem é o grande segredo da fotografia, que vale estudar melhor. Por último, vale falar da luz. A maioria das pessoas já ouviu falar que fotografia é escrita com a luz. Sem luz não há imagem. Assim, valorize ambientes bem iluminados. Sabe quando você tira fotos de noite com o celular e a imagem fica toda granulada? Pois é, isso acontece porque o aparelho está buscando um modo de compensar a falta de luz. Mas não se engane com o uso do flash. Ele tem uma capacidade limitada de iluminação. Se você tirar fotos com flash, ele vai iluminar apenas o que estiver em primeiro plano na fotografia e pode até mesmo escurecer o que estiver no fundo. Flash é algo útil para iluminar os ambientes, mas pode ser perigoso porque pode matar a sua imagem. Principalmente quando ele está em cima da câmera iluminando frontalmente. Sabe o que acontece? As imagens ficam sem contraste, ficam chapadas. Isso porque, tão importante quanto a luz, são as sombras. São elas que vão dar a sensação de volume, de tridimensionalidade. Assim, é bom que a luz seja lateral, porque cria sombras e gera contraste. Além disso, há tipos diferentes de luz. Umas deixam sombras mais marcadas, o que chamamos de luz dura. Outras são mais suaves, como a luz de um dia nublado, fazendo com que a diferença entre a área iluminada e a sombra se dê por uma transição mais lenta, uma transição mais gradual. Usar uma luz mais dura ou mais suave depende da sua intenção na foto. Se é marcar contrastes, deixando a cena mais dramática, sabe, tipo um quadro de Caravaggio, ou se é deixar um ambiente mais harmônico. O que você quer dizer com a fotografia é que vai depender dessa escolha. Por isso, grava essa pergunta. O que você quer dizer com a sua fotografia? No mais, importa a posição da câmera. Se você tira a foto de cima para baixo, deixando a pessoa menor, ou de baixo para cima, dando a sensação da pessoa objeto ser maior e mais imponente. Também não é necessário que ao fotografar a pessoa toda apareça o objeto. Você lembra da Gestalt? A gente completa com a mente aquilo que está faltando na imagem. Assim, não tenha medo de fazer cortes. Não precisa mostrar a pessoa dos pés à cabeça. Você pode fazer cortes diferentes e até mais radicais. Pode cortar no meio da coxa, na região do abdômen, no peito.
ou então até mesmo um close, ou então um corte mais profundo radical, mostrando apenas uma parte do corpo da pessoa. Agora, tome cuidado. Uma coisa extremamente perigosa é cortar nas regiões das juntas do corpo da pessoa. Pode dar a sensação de que ela está amputada. Mas olha, essas dicas são só uma introdução. Busque os temas que a gente falou aqui na internet e estude sobre isso, aprofunde. Mas, sobretudo, tire muitas fotos. Não tenha medo de errar. É fotografando que o olhar vai apurando. Boas fotos.